Fiasco no leilão do pré-sal. 2 blocos não tiveram nenhum interessado, ou seja, não receberam nenhuma proposta. E o fracasso só não foi maior porque a Petrobras arrematou os outros 2 blocos do total de 4. Num deles, se associou aos chineses, que ficaram com apenas 10%. O outro, a Petrobras arrematou sozinha. Foram arrecadados quase 70 bilhões de reais. A estimativa era de pelo menos 106 bilhões de reais. 1 em cada 4 brasileiros sobrevive com renda menor do que R$ 420 reais por mês. De acordo com pesquisa divulgada hoje pelo IBGE, 13 milhões e meio de pessoas vivem abaixo da linha de extrema pobreza, o maior índice desde 2012. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, negou um pedido da Polícia Federal de prisão preventiva da ex-presidenta Dilma Rousseff. Esse pedido, que faz parte da operação que investiga repasse de dinheiro para políticos do MDB, veio à tona ontem, depois que a Polícia Federal fez uma série de buscas e apreensões. Em nota divulgada à imprensa, Dilma Rousseff disse que o pedido de prisão, abre aspas, revela o esforço inconsequente do ministro da Justiça, Sérgio Moro, no afã de perseguir adversários políticos. Sobretudo, torna visível e palpável o abuso de autoridade. Quem comenta as notícias hoje com a gente é o jornalista Fernando Brito, do Tijolaço. Oi, Fernando, tudo bom? Tudo bem, Thalita, e acho que o que você chamou de fiasco na abertura é um sucesso para o Brasil, porque pelo menos, por várias razões que eu vou tentar analisar aqui, nós deixamos de perder, não é que nós ganhemos, porque nós já tínhamos essas áreas, nós deixamos de perder uma riqueza imensa. Primeiro, eu queria destacar que esse não é um leilão comum de petróleo. Não se trata de uma área onde há perspectivas de encontrar petróleo e há testes realizados comprovando a ocorrência. Não, essa é uma área que já foi delimitada, a sua comercialidade já foi declarada no final de 2014, no ano de 2015. Então, as reservas que estão ali estão mais do que dimensionadas. Como é que essa área surgiu? Quando em 2010... o governo Lula fez a capitalização da Petrobras, para integralizar o aumento de capital, ele entregou à Petrobras estas áreas chamadas de cessão onerosa, onde estimava-se, naquele momento, houvesse 5 bilhões de barris. Então, esse valor foi adicionado ao capital da Petrobras como um ativo e o governo, em troca disso, aumentou sua participação acionária. Só que a exploração desse campo, que na época ainda era chamado de Florim, não de Búzios, e outras áreas ali, o sul de Ara, o entorno de Tupi, que hoje ganharam outros nomes, foram revelando progressivamente depósitos de petróleo muito maiores do que aqueles que tinham sido estimados inicialmente. Inclusive, essa área de Florim, que virou o campo de Búzios, ela é maior do ponto de vista dos depósitos de petróleo, do que o próprio megacampo de Libra, que foi tão saudado na ocasião. Muito bem. O que aconteceu? O governo poderia ter estendido, mediante negociação, a exploração desses excedentes para a Petrobras. Não quis. A Petrobras pagaria o governo com uma parcela de óleo a ser determinada na extração do que passasse de 5 bilhões de barris, que era o contrato original. O governo quis tomar de volta esse valor e, para isso, ele teve que indenizar a Petrobras de direitos e investimentos que ela tinha feito. Daí que desse leilão já havia uma conta fixa a ser retirada. 36 bilhões de reais competiria ao governo pagar pela indenização dos gastos havidos pela Petrobras e dos direitos que ela tinha sobre a exploração desses campos. Foi essa a condição que o Tribunal de Contas impôs para permitir o leilão. O governo, então, colocou as áreas em leilão sabendo que teria esses 36 bilhões a pagar para a Petrobras. Só que a área é muito grande. O que se esperava teria 5 bilhões de barris, pode ter, afinal, algo em torno de 25 bilhões de barris. Um pouco menos, talvez. E era nisso que o governo apostava para arrecadar os tais 106,5 bilhões de reais. Muito bem. O Brasil, claro, depois que passou a ter um governo neoliberal, etc. e tal, seria uma vedete, um imã
atraindo com seu magnetismo neoliberal os capitais estrangeiros. E o que se viu foi justamente o contrário. Não houve atração de capital. Quem veio foram apenas 2 chinesas, assim mesmo com uma participação ínfima no campo de Búzios, que é bilhete premiado, que não tem risco nenhum. Eles vieram, vão aportar uma quantidade de dólares aí que não chega a 1,5 bilhão no pagamento desses bônus, que não é nada, e o resto fugiu. Fugiu por 3 questões, basicamente. A primeira é que o senhor Jair Bolsonaro, durante esses 10 meses de governo, desgastou ao extremo a nossa capacidade de ter credibilidade perante o mundo. O Brasil não é um país mais seguro para investir pela razão de que tem um governo que não desperta credibilidade no mercado internacional. Em segundo lugar, havia dificuldades no acerto entre quem viesse e a Petrobras pelos investimentos realizados nos campos. A Petrobras tinha investido muito e investiu muito bem, há vários poços já explorando petróleo naquela região, e isso teria que haver uma combinação com as empresas, isto é, além do dinheiro dos bônus de assinatura, que foi calculado lá em cima, e eu vou chegar nesse ponto depois, nós teríamos, para o investidor estrangeiro, a dificuldade de acerto com a Petrobras do ponto de vista contábil pelos investimentos. Terceiro motivo desse fracasso: o governo marcou o leilão e não teve a sensibilidade de ver que esta semana foi anunciada o IPO, a abertura de capital da Aramco. A Aramco é a estatal de petróleo da Arábia Saudita e é a segunda companhia mais lucrativa do mundo. Tem um lucro anual de 111 bilhões de dólares. E estava colocando ações na venda. Ora, se eu sou investidor, isso é muito atraente para mim, porque ninguém duvida que na Arábia Saudita o petróleo seja quase, aliás, muito mais comum do que água. Então, isso favoreceu decisões de investimento, ou pelo menos precauções de investimento para investir na abertura de capital da Aramco e tornou menos atrativo o leilão de petróleo. Mas isso embute, apesar de ter sido uma boa notícia, não ter sido capturada pelas empresas estrangeiras a reserva de petróleo daquela região, isso embute um problema muito sério e que é danoso para o país. Você está vendo nesse quadro ali que tem um númerozinho, 23, alguma coisa, que é o excedente de petróleo. Como é que funciona esse regime de partilha? Tira-se o petróleo, desconta-se do valor desse petróleo retirado o custo de produção e a remuneração do operador. Então, quanto se gastou, isso inclui o investimento, inclui o equipamento, inclui o afretamento de navios, inclui o afretamento de plataformas, e tira-se esse valor e do restante entrega-se ao governo brasileiro uma parcela, que são aqueles 23%. Para que você tenha uma ideia, quando nós fizemos o leilão de Libra, a parcela a ser entregue para o governo era de 42%. Isso faz uma diferença muito grande, porque você imagina, o petróleo do pré-sal, ele tem um custo de extração hoje na faixa de 8 e pouco dólares por barril. Ele é muito mais barato que a média do custo de extração nacional, que anda na faixa dos 12, 13 dólares por barril. Por que ele é mais barato? Porque são poços que extraem 20, 25, 35, até 40 mil barris de petróleo por dia. Então, o custo desse petróleo se reduz enormemente. Então, este campo, por exemplo, de Búzios, ele tem hoje uma estimativa em torno de 10 bilhões de barris. Se você considerar que o petróleo está custando 60 dólares o barril, petróleo cru, está custando 60 dólares o barril, e ele tem um custo de extração de 10 dólares por barril, há um lucro líquido em cada barril de 50 dólares. É só você imaginar o que é uma percentagem de 20% a menos em 5 bilhões de barris que valem cada um 50 dólares líquidos. Então, é muito dinheiro. Se você imaginar, são 10 dólares por barril, 5 bilhões de barris serão, se eu não me engano, 500 bilhões de dólares. É isso o prejuízo que o país tem com estes valores
de excedentes fixados tão baixos como o governo teve que fixar para tornar atraente a entrada de exploradores estrangeiros no Brasil. Só que esses exploradores externos, eles não têm planos de se reporem, de repor o seu investimento num prazo demorado. Eles querem chegar e ganhar dinheiro rápido, porque é assim que se ganha dinheiro no mundo hoje. Então, esse é o lado ruim da história. A longo prazo, o Brasil vai ganhar muito menos, porque o lucro vai corresponder à Petrobras, embora no lucro da Petrobras o governo brasileiro tenha uma participação na faixa de 50 e poucos por cento, mas 40 e poucos por cento vão para os acionistas privados da Petrobras em cima desse excedente em óleo. Fernando, agradeço pela aula que você deu para a gente agora sobre petróleo, sobre o que se trata, então, esse leilão realizado hoje. Agradeço demais. Ô, Thalita, sabe o que é? Eu não sou engenheiro, nem sou especialista, não. Só que esse petróleo é meu, é seu, é nosso. Então a gente tem que entender, porque senão vão nos roubar mais do que já nos roubam. É um dever do jornalista brasileiro hoje entender isso, para não chegar numa entrevista coletiva ali depois e ficar saudando, porque são 70 bilhões de reais. Meu Deus, o dinheiro nesse negócio, nesse mundo do petróleo, 70 bilhões, e aliás vai ser usado para isso, para tapar a cárie do dente. Porque o valor que o governo arrecadou, os 70 bilhões, vão ser descontados os 36 bilhões da Petrobras, dos 34, 35 restantes vão ser divididos com 15% para os estados, 15% para os municípios, 3% para o estado do Rio de Janeiro, que se confronta com isso, e esse dinheiro vai para amortização de dívidas, vai para tapar o buraco da cárie das finanças brasileiras. Como numa casa, alguém pega o seu patrimônio e vende para cobrir a despesa do dia a dia. Então não tem nada de positivo nisso aí, é um desperdício de um recurso magnífico que a natureza nos deu e que seria, imagine só você, um baita do investimento que se poderia fazer em educação, em melhoria dos sistemas sanitários, em melhoria dos sistemas de saúde, porque 70 bilhões, aí nesse caso, é muito dinheiro. E no petróleo é nada. Sim, é uma análise que a gente de fato não viu na grande imprensa hoje, que só comemorava os 70 bilhões conquistados. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.